Pela quarta vez, o Brasil está com a presidência do BRICS agora em 2025, e a cooperação entre os 11 países membros está cada vez mais em alta aqui no país. Por isso, nós vamos conversar com a deputada federal Isa Arruda, que vai nos fazer entender um pouco melhor como funciona a atuação do Congresso Nacional sobre as pautas do BRICS. Deputada, em abril de 2023, a senhora fez parte da comitiva do presidente Lula em visita oficial a Xangai e a Pequim, lá na China. Qual foi a sua impressão do gigante asiático e como percebe a forma que a China pode auxiliar no desenvolvimento do Brasil? É incrível como a China ela tem a capacidade de unir desenvolvimento econômico, infraestrutura, tecnologia e inovação. E nós voltamos, eu voltei assim, com a cabeça repleta de ideias, de ter experimentado um país completamente diferente, com cultura diferente. E eu vejo que ele pode contribuir muito. A China é um líder global para energia limpa, energia sustentável. Então, acredito que a China ela pode contribuir muito como essa liderança global para tanto para o Brasil como para os países dos BRICS no desenvolvimento sustentável e inclusivo. Então, essa experiência ela foi incrível e voltei com inúmeras ideias para o Brasil. Veja, na mesma viagem lá em 2023, já foram feitos acordos estratégicos para projetos de inovação tecnológica na saúde. Quais setores da saúde brasileira a senhora observa que apresenta carência tecnológica e pode se beneficiar em parcerias não só com a China, mas com os países, os 11 membros do BRICS? Nós voltamos com várias cooperações, né? Tanto da saúde como na cultura, na tecnologia. E é bem verdade, o Brasil ele tem algumas carências tecnológicas. O ministro ele lançou o programa das mais especialidades, né? Porque existe, de fato, essa carência tecnológica. E aí eu penso na carência tecnológica com relação à prevenção, à promoção, ao diagnóstico, ao tratamento, às especialidades. E pensando nisso, eu fico super honrada de poder ter sido autora de um campo para a saúde, de um projeto, de uma proposição legislativa para a saúde que traz tecnologia e inovação para pacientes que estão em tratamento oncológico. Pensarmos na criopreservação de óvulos para as mulheres que precisaram bloquear a sua fertilidade porque entraram no tratamento oncológico, mas que não conseguiram gestar. Então, eu fico super feliz. Eu sou uma defensora incansável para as pautas na área da saúde, em especial para o tratamento do câncer. Se pensarmos no câncer de mama, no câncer do colo de útero, se nós pensarmos nessa união dos países, de pensarmos nessa união com a China, Brasil, os BRICS, os países do BRICS, a gente consegue ter um sistema único de saúde mais inovador, com mais tecnologia e de forma mais acessível para a população como um todo. Deputada, e a Câmara dos Deputados do Brasil tem um papel constitucional de fiscalizar as ações do governo federal. E nesse ponto inclui também as cooperações que são firmadas no âmbito dos países do BRICS. A senhora pode explicar para esses outros países como é que funciona essa prerrogativa do legislativo brasileiro? Aqui no Brasil, bem como você disse, né? Cada país tem a sua legislação. E aqui no Brasil está na Constituinte que uma das funções do deputado do parlamento é fiscalizar. Então, é importante que quando nós chegamos aqui, que os parlamentares como um todo, eles tenham esse cuidado, esse olhar da fiscalização, do cuidado com as ações do executivo, que a gente consiga trabalhar com ética, com respeito, sempre pensando no que vai favorecer a população. Então, a legislação do Brasil tem uma das funções a fiscalização do executivo. E essa é a forma que vocês têm para contribuir para que os
trabalhos que sejam desenvolvidos sejam bem feitos. E essa é uma das formas que a gente tem como contribuir. Por exemplo, foi lançado agora, como eu falei no início, foi lançado agora esse programa das especialidades. Então, a partir do momento que esse programa ele começa a chegar na ponta e que a gente consegue ver que está sendo executado, é uma das formas que a gente consegue contribuir para a favor da população. Porque cada ação que o executivo lança, para que ela realmente chegue lá na ponta, para que ela realmente seja executada, precisa-se que tenha os 513 deputados diversos dos 27 estados, né? Cada um com a sua região. No 11º Fórum dos Parlamentos do BRICS, a senhora teve 2 importantes momentos de fala na conferência. Abordou sobre os riscos da violência contra a mulher na era da inteligência artificial e também sobre seu projeto de lei sobre a convivência com a seca. Pode compartilhar conosco sobre o conteúdo desses 2 pronunciamentos? Quando eu falo da inteligência artificial e falo das proposições legislativas que aqui na Câmara já foi aprovado e que hoje tem proposições lá no Senado, que já passou aqui da Câmara, que fala tanto sobre a violência contra a mulher nas redes e fala também sobre a violência política contra as mulheres, que agora está lá no Senado. É importante a gente pensar isso porque existe também a violência psicológica. Imaginar que algumas pessoas usam a inteligência artificial ou têm um mau uso dessa inteligência artificial. E é por isso que essas proposições legislativas elas precisam ser mais duras, para que se tenha uma penalidade mais severa. E as pessoas entendam que não é terra sem lei, que não é porque você está ali longe na tela que você pode falar o que quiser. Nas redes sociais. Então, por isso que a senhora teve a oportunidade de compartilhar isso com parlamentares, mulheres de outros países, né? Para que o que foi discutido aqui no Brasil seja levado para outros países. Para que possa ser levado para outros países. Porque eu tenho certeza que se nós pensarmos nessas violências, elas não acontecem apenas aqui no Brasil. Né? Então, assim, para que outras mulheres possam discutir sobre isso também. Até porque foi o que eu falei aqui, que nós tenhamos que nós pudéssemos pensar numa era digital para essas futuras gerações, onde ela possa ser pautada com ética, com respeito e com equidade. E o outro tema que a gente discute, que nós discutimos também, foi o tema da convivência com a seca. Que está ligado intimamente à mudança climática. Que está ligado à mudança climática. Por mais que sejam temas distintos, mas eles convergem. Eles trazem o tema central também da justiça social. Muitas vezes, quando a gente fala da seca, a gente fala assim, combater a seca, né? Mas a gente precisa pensar numa política nacional do convívio com a seca. A gente até mostrou na reportagem, deputada, no Rio Grande do Norte, uma empresa chinesa implantou um dessalinizador na comunidade indígena que não tinha água potável e eles passaram a ter chafarizes ao longo da comunidade para ter essa água potável, evitando esse buscar água numa cacimba com a lata na cabeça. E é uma parceria China-Brasil. Olha como é importante quando você diz dessa relação, dessa cooperação. As cooperações elas são muito importantes, né? Ninguém consegue fazer nada sozinho. E se os países se unem com o mesmo propósito, a gente avança. Deputada, muito obrigado pelo seu tempo, para a sua rotina corrida aqui em Brasília, para contar para a gente mais como é que o parlamento funciona e ver o funcionamento do BRICS. Muito obrigada. Essa oportunidade de estarmos aqui nesse 11º Fórum. O BRICS ele acaba oferecendo uma plataforma para que nós tenhamos, nesse momento, com parlamentares, com mulheres do Senado, mulheres da Câmara, de ter mais visibilidade feminina e de ter relação para as cooperações e parcerias entre os países. De Brasília, Luiz Boaventura para China Global Television Network.